A mesa de hoje, ela está intitulada Literatura ou Discurso Amoroso Hoje, né? Em meados dos anos 70, o crítico francês Roland Barthes, autor da obra que inspirou o evento, ele disse que o discurso amoroso, necessariamente marcado pela presença de um sujeito, de um eu, ele é um discurso extremamente solitário. O que ele quis dizer com isso? Que é um discurso falado por milhares de pessoas, mas que não é sustentado, não é apoiado por ninguém. Pessoalmente, eu entendo esse ciclo de debates como um espaço de afirmação do discurso amoroso, né, da atualidade do discurso amoroso, cujo papel constitutivo das identidades ele costuma ser relegado ao segundo plano, mesmo ignorado, sobretudo por uma visão conservadora que atualmente, e dia após dia, tenta se instalar como verdade, né, no cenário político-cultural brasileiro. E para iniciar as conversas que se estenderão até sexta-feira, nós temos aqui a presença de dois importantes pensadores da literatura contemporânea, e não só da literatura, mas da cultura como um todo. Afonso Romano de Santana é professor, teórico, poeta e cronista. Ele lecionou em diversas universidades brasileiras e também no exterior. Foi presidente da Biblioteca Nacional nos anos 90. Desempenhou também um importante papel como administrador cultural e fez parte do júri de diversos prêmios literários. De sua extensa obra, eu destaco Que País é Este? E dois livros que pelo menos eu considero fundamentais nos estudos da literatura brasileira, que são Drummond, Gosto no Tempo, que é sua tese de doutorado, e também O Canibalismo Amoroso, que é fruto de uma década de estudo sobre poesia brasileira. Ao seu lado temos Roberto Corrêa dos Santos, que também tem uma longa trajetória dentro da academia, não só na academia, né? Graduado em Letras, mestre em Literatura sob orientação do professor Afonso, né? E doutor em Semiologia. Ele é professor do Instituto de Artes da UERJ atualmente e pesquisador do CNPq. Foi também professor de Teoria da Literatura e Semiologia na PUC e na FRJ. Eu disse anteriormente que seu trabalho ele não se restringe à academia, porque ele também realiza intervenções artísticas. E recentemente ele editou o livro As Palavras de Clarice Lispector, né? Foi uma autora que ele já havia estudado em dois momentos anteriores. E antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu gostaria de lembrar que haverá um momento para perguntas do público ao final, e respeitando, obviamente, aí o horário de fechamento aqui do nosso espaço. E penso que seria igualmente interessante a gente lembrar o que Roland Barthes diz na abertura do seu livro Fragmentos de um Discurso Amoroso. Antes de listar, né, as figuras que caracterizam o discurso amoroso, ele, numa página em branco, ele lança uma pequena frase que diz o seguinte: assim sendo, é um enamorado que fala e que diz. Penso que esse pedido de licença que o Roland Barthes faz antes de iniciar o seu livro, ele pode inspirar não só a fala dos nossos convidados, mas também a pergunta do público, né? E nesse momento em que os muros da cidade aí pedem, né, mais amor, por favor, que é o que a gente vê o tempo todo quando a gente está circulando pelo Rio de Janeiro, eu acho que essas palavras aí do Roland Barthes também, e o que o muro está ecoando aí no Rio, acho que pode inspirar nossos debates ao longo desses 3 dias. Obrigado. E é muito honroso estar ao lado do Afonso, que temos uma história também de casamento, a palavra não é outra. Havia desejo? Também, é claro. Havia paixão, né? E há amor. O desejo escondemos durante esse tempo. Agora é hora, né? Num certo sentido, eu diria que também sou pós-bartesiano, por razões muito distintas, talvez das do Afonso, e diria que sou co-Alberto Pucheu, que não é antes nem pós, mas junto, contemporâneo a. E me decidi assim como uma espécie de desafio a mim mesmo, de tentar estabelecer, do ponto de vista de um texto, normalmente eu não leio, sigo mais assim a linha de anotações e o pensamento vai se produzindo
em público, isso me alegra, mas eu fiz uma montagem dramática, no bom sentido desse termo, em que eu quis com que duas vozes da minha existência, a voz bartesiana, em que eu me sinto em grande parte pós, e a voz do Alberto Pucheu, poeta amigo meu, poeta contemporâneo, pensador, professor de literatura e filósofo, para ver como essas duas vozes juntas, face a face, sem intermeio, embora haverá uma voz de quem fala num terceiro ponto, mas não entre Pucheu e Barthes, o tempo todo eles vão falar aqui, dentro dos limites do meu tempo, talvez não possa mostrar a coreografia inteira. Então peço a vocês que me ouçam. Eu não sou mais bom em leitura, há 2000 anos não leio poema em público, perdi essa habilidade, fazia na PUC, em função das aulas, depois passei para o mundo das artes. A performance altera nosso modo de tratar a língua, né, e a voz. O livro do Alberto Pucheu se chama, é o mais recente, Mais Cotidiano que o Cotidiano, e dentro desse livro há um pequeno livro, e eu me dedico só a esse pequeno livro, que se chama O Livro de Hoje do Amor. Então será o livro de hoje do amor do Alberto Pucheu e os fragmentos do discurso amoroso do Roland Barthes. Terei que nomear os actantes, dizendo quem diz o quê. Pucheu. Antes da leitura, digo que não se assustem com as palavras que virão, que elas vão e voltam muito diferidas mais para frente. Pucheu. Esta pétala, outra pétala, e ainda outra, e outra. Esfrego esta pétala, sua boca e seu nariz, nos bicos ferruginosos de seus peitos. Esfrego essa pétala em seus quadris, nas dobras da buceta, no colo de seu útero. E quando ela ri e de repente grita e ainda diz: meu Deus! Barthes. Tudo que é anacrônico é obsceno. R, aquele que fala. O corpo, a flor, a carne quente, peitos, quadris, buceta, e o seu retorno. Retorno do anacrônico, do fora do tempo e do mais antigo. Logo, o antigo, o arcaico, algo de sagrado e de solene neste canto de Pucheu. Um ato rito de amor, o obsceno, atrás da cena, sem cena, apenas o impulsionador ativo do acontecimento agora e em letra. A obscenidade do anacronismo no terreno da modernidade e na contemporaneidade. Quem sabe? Talvez. Puxeu e tasca ela as pétalas de mim, esfrega-as no meu pau, no cu, no rim. Barthes. O sexual não é indecente. Indecente é o sentimental. R. Nessa ordem, a ordem do pensar contemporâneo, não se trata de chocar, de espantar, de agredir, de opor-se. Trata-se de sair do moderno campo dos sentimentos. Sentimentos são sempre cheios, adjetivados, convencionados,
já nomeados, sair da ordem dos sentimentos e adentrar não na ordem das percepções, porque os sentidos são lugares fixos do corpo, o tato, a mão, a visão, o olho, etc. Entrar, sim, na selva das sensações, produção de sensos conforme imantações e capturas do imaterial. O imaterial indo e vindo, contudo, indo ao cerne do matérico, o ri, o pau, o cu, a matéria do corpo e o vibrar. Puxeu. Ela derrama uísque e gelo em meus pentelhos, encharca-me no corpo, chupa meus culhões, meu cu, jasmim, penetra seu dedo em mim. Barthes, o espaço da ressonância é o corpo. R, a fêmea força age, afunda-se nele, falo delirar, penetrar no ele, e todos os dois corpos ressoam, produzem e espalham sons de corpo em love. Puxeu. Suas vísceras são feitas de cama, os pulmões de madeira, a coluna de uma ripa de estrado, a intimidade de seu corpo em seus braços. O peito é certo um colchão, o intestino de molas e mais molas, a caixa torácica de lençol, linho, algodão, cetim, coração, almofadas espalhadas e macias. Barthes. Posso apaixonar-me por uma frase que é dita. R. Todas essas frases, a de quem fala no livro de Puxeu, frases ditas, reditas, aqui reditas, e lá grafadas em pragmáticas de Eros. Puxeu. Sua voz de novo e de novo, repetidamente, quebra em sequência como ondas que me prendem em arrebatação. Barthes. O sonho da união total. Todos dizem esse sonho impossível e, no entanto, insistem nesse sonho impossível. Eu, Barthes, não desisto do sonho da união total. R. Dissolver-se no outro, a fantasia estimulante do fundir-se, do desaparecer, do esquecer o eu. O eu sou, esquecer isso. O eu existo, esquecer isso. Deixar de existir em um. Dar a um a energia de um. Um duplicado, entre aspas, e assim, pois, um etéreo. Nenhum. Sem lugar algum, vazio de peso, aéreo. Puxeu. Dois corpos se unem e não se separam. Imediatamente depois, quando dois corpos se unem e permanecem ligados por um tempo, quando depois da união e da permanência, da ligação, é tão difícil separá-los, talvez seja porque não chegou o momento de os separar. Talvez seja porque os corpos ainda estejam unidos e, dada a dificuldade da separação, não desejando separar imediatamente, talvez quem queira se separar não sejam tantos corpos, mas alguma outra coisa que fora dos corpos fala mais alto, alguma coisa aqui fora dos corpos insiste em ser ainda mais escutada do que os corpos. Alguma coisa aqui insiste em uivar mais forte que os corpos. Barthes. O prazer sexual não é metonímico. Uma vez alcançado,
é cortado. R. Ser a mesma natureza do prazer sexual uma metonímia à parte, no lugar do todo, uma inquieta e desconhecida figura de linguagem a afastar sempre para mais longe o corte, a afastar o fim, a afastar o sem, a afastar a distância. Barthes erra. Pós-Barthes. Barthes vê com o olho de seu tempo e de sua condição sexual, que é outra, e é dali. Mas como nomear esse gesto outro, o de ficar no mais que encaixe? Ficar como? Como nomear? Nomeio, provisoriamente, esse gesto de manter-se junto, de o postergar. Um dos sentidos dicionarizados de postergar é transgressão. Está certo aí? A etimologia. Palavra velha que amplia, retém as leis da força. Postergar, fazer o durar, o durar, o durar. Puxeu. Se é tão difícil separar os corpos agora, para que então essa obrigação de os separar? Para que então não escutar os uivos do corpus, de modo que eles possam se sobrepor aos uivos que fora dos corpos insistem em se fazer escutar? Para que então? Barthes, o episódio da ternura, o acordo delicioso de uma noite, só se interrompe com dor. Afastar-se, diz ele, do nirvana dói. R. Tratar-se-ia de ternura o dedo no cu? Tratar-se-ia de ternura a pétala na buceta? Tratar-se-ia de? Sim. E o não querer-se à distância viria do temor da questão de como viver ali e expulso do nirvana. Nirvana indica ainda o idílio moderno e já não contém em seu pouso aquele estado quente, múltiplo, gestual e de entrega. O nirvana não é contemporâneo, por não chama para si a guerra. Sim? Não? Talvez? Talvez sim? Talvez não. Puxeu. Seu nariz continua escorrendo, o dela. De tempo em tempo ela vai ao banheiro, assoar o nariz, volta para a cama, a tosse aumenta ou diminui, na exata medida da quantidade de cigarro e de maconha que vem fumando. Quando se levanta, o tubo da pasta de dente está apertado ao meio e pedaços do creme grudados na pia. Na mesma pia em que ela suou o nariz, eles usam as escovas ao acaso. Ela pinta as unhas para ficar mais bonita. A não roer, pintando as unhas, a do mindinho. Invariavelmente ele faz café enquanto lê o jornal no computador, o que faz com que reconheça repetidamente o novo dia. Barthes, não é apenas a necessidade de ternura, é também a necessidade de ser terno com o outro. Fechamos uma bondade mútua, somos com o outro reciprocamente maternais. R. Olho o outro, vejo o outro, estamos em nossas ações. Amo o outro ali, no banheiro, junto à escova, na mistura das escovas.
Olha o outro lá, olha o outro cá. O outro em meu olho o acompanha enquanto realizo meus atos. Faço café, leio o jornal, tenho notícias do dia. O outro e o outro estão em vida. Nesta cena, o amor, o terno amor e a paz provisória, pois a guerra é um presente de deuses. E claro, alguma inquietude no meio disso move-se invisível, mas não de modo insidioso. Puxeu. Ele mostrou para ela as pinturas animadas de O Velho e o Mar, de Alexander Petrov. Barth. Regressamos à raiz de toda relação. R. Ele oferece, com o livro, as ilustrações, dá-lhe um mundo seu. Ela entende ali o amor, onde, portanto, a raiz das coisas. Onde a raiz das relações, Barth? Não há raiz, Barth. Sou pós-Barth. Há raízes, galhos, matas, florestas, gravetos, por vezes pesado tronco, e tudo sem início ou segurança possíveis. E isso é bom. Não há raiz. Não há raiz da relação. Saber é bom que saibam. É bom que saibam existirem ventos, quietos ventos por hora, e sempre o mar. E sempre o mar puxeu. Mesmo em gravura, O Velho e o Mar. Bom conhecer o mar no amor. É bom saber no amor o mar. O seu poema, Puxeu, é preciso ficar submerso às vezes. Puxeu. Quando ela está com dor de cabeça, ela toma remédios, mas prefere longos minutos, que então se dê apenas no banho quente. Barth. O gesto terno. Pede-me o que for que possa adormecer teu corpo. R. Acompanhar e facilitar. Conduzir aquela carne vital às calmarias e às águas quentes ou ao bom sono. Puxeu. É o café, muito mais que o jornal, que o faz reconhecer repetidamente o novo dia. Barth. O gesto terno. Não te esqueças também que te desejo. R. Isso. Não te esqueças de. Puxeu. Ela deve estar ensimismada muito mais do que eu posso, do que eu sou capaz de suportar. Barth. O gesto terno. Não querer para mim imediatamente. R. Recorrer à ternura de conceder a ida do outro a seu outro. E o outro assim ficar consigo. E sem mim, descobrir que se fará nesse tempo os mortos sem ela ou sem ele. Sem ela, sem mim. Viemos aqui para mais e mais e mais o nós abrir-se. E o pronome voraz, o eu, deixa de assomar. Um tu, um eu. Pronomes, por vezes, mais que nomes, clareiam do amor as vísceras, não as raízes. Barth. Puxeu. E talvez não seja absurdo pensar, como ele pensou, que enquanto há o uso da língua, ainda existe uma maneira de combater a solidão. Barth. União total.
Isso sim é o único e simples prazer, a alegria sem mácula, a magnificência divina, o repouso indiviso. R. A confiança na língua, na linguagem, na fala, na escrita, que bom. E eu que pensava que esses dispositivos, língua, fala, escrita, roubavam de mim o melhor. O banalizar-me com língua, fala e escrita, e no entanto, não. Língua, fala e escrita como cura. E no entanto, solidão é saúde. Combater, bater-se com solidão filtra os afetos. Solidão é um coador de afeto. Um mostrar um novo dia, como você disse, Puxeu. Mas do café, lembre sempre, a mácula, a predição, a intensidade pulsante, a ideia de não haver com o café o compacto, de não haver o indivíduo, e sim o vaso quebrado de Vai Weiwei, que é o artista contemporâneo da China. No amor, o vaso quebrado, a xícara quebrada, o café. Puxeu. Na stand-up comedy de ontem, o cara disse não entender como um homem larga sua mulher para se casar com a amante, e que isso é como estar numa cela de prisão e escavar um fosso que vai dar na cela de uma outra prisão. Repito, na stand-up comedy de ontem, o cara disse não entender como um homem larga sua mulher para se casar com a amante, e que isso é como estar numa cela de prisão e escavar um fosso que vai dar na cela de uma outra prisão. Barthes. Desejo é sentir a falta do que se tem. R. E contudo, Barthes. Puxeu. De cela em cela, o movimento vale. Puxeu. Em que fotograma perdido se encontra a superfície amorosa de minha vida? Em que fotograma perdido se encontra uma superfície amorosa de minha vida? Em que fotograma perdido se encontra uma superfície amorosa de minha vida? Em que fotograma se encontra perdido uma superfície amorosa de minha vida? Barthes. O outro é o meu bem e o meu saber. Só eu o conheço. Só eu conheço o outro. Só eu faço existir o outro em sua verdade. R. O outro, Barthes, de minha parte, sequer é meu. O outro é meu bem, disse ele. Sequer é bem. O outro é meu bem, disse ele. Sequer é saber. O outro, Barthes, só faz acentuar o não ter. A força bruta que advém do não ter e do não poder. O para cima do não conhecer, o para além do não conhecer. B. O não sequer, além de não conhecer, não poder sequer reconhecer. Faço o outro existir fora de toda e qualquer verdade. Põe o Afonso na pura sedução, no ex-discurso, no excurso. Ou ser, na verdade, dos sonhos e dos delírios, na verdade, dos surtos, no fotograma perdido de quem trata quem e indaga quem nos versos de Puxeu. Puxeu.
Já trepei com putas, viados, travestis. Já trepei com pessoas muito amadas. E mesmo aquelas com quem não passei menos que uma noite, mesmo aquelas em quem dei apenas 1 ou 2 beijos, eu poderia, mesmo em relação a essas, eu poderia ter amado. Eu poderia tê-las amado muito, espremido-as entre a água e o vidro, entre a água e o vidro de meu aquário, para nos dar a todos um pouco mais de mar. Já trepei com putas, viados, travestis e pessoas muito amadas. E mesmo aquelas com quem não passei menos que uma noite, mesmo aquelas em quem dei apenas 1 ou 2 beijos, eu poderia ter verdadeiramente amado. Bah, o amor é cego. Este provérbio é falso. O amor abre bem os olhos. O amor torna clarividente. R. De fato, não por cegueira age o amor, mas também não, Bart, por vidência. Age porque age. Simplesmente age. Cabe-lhe agir. Cabe-lhe agir como destino. Agir e tocar. Agir e medir. Agir e... Puxeu. Tentei publicar o livro de hoje do amor. Fiz o arranjo, mas não me deixaram publicar. Justamente por causa do amor, com sua sintaxe esburacada. Justamente porque eu esburacaria ainda mais os buracos de algum amor. Bah! Só com o outro me sinto eu próprio. R. Que contraste, Deus meus! Empuxeu, buraco, buracos, emburacar. Isso de um lado. De outro, sinto-me eu próprio, Bart. A unidade de si. Pós-Bart. Puxeu. Seria preciso demarcar com rigor a hora. Bart. Mas há, Puxeu, o cambiante. O cambiante é o último estágio da cor que não pode ser denominado. O cambiante constitui, Puxeu, do amor o intratável. R. Do amor, da vida do amor, querem Puxeu e Bart, por um segundo que seja, marcar a coisa. Do amor, da vida do amor, querem Puxeu e Bart, por um segundo que seja, marcar a coisa. Do fim, talvez dos começos. Sabem Bart e Puxeu da dura materialidade desses vocábulos, quando a designar o amor. Cambiar, mudar gradualmente, imperceptivelmente, colher das coisas todas seu espinho, seu intratável. Sim? Não? Talvez sim, talvez não.